E aí, no mundo do trabalho, nem tudo é farinha do mesmo saco. Existem universos bem diferentes, cada um com suas próprias regras sobre jornada, registro e direitos. Hoje, a gente vai mergulhar nas particularidades do trabalho rural, do temporário e do doméstico para entender na prática o que muda em cada um desses contratos. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. E olha, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado, saber essas diferenças não é só um detalhe, é essencial. Confundir as regras pode sim virar uma baita dor de cabeça, com problemas trabalhistas e prejuízo no bolso. Então vamos botar os pingos nos is. Então bora lá. Para a gente começar a desembolar esse novelo, o primeiro passo é definir quem é quem nesse jogo. Afinal, para entender os direitos e deveres de cada um, a gente precisa saber de quem estamos falando, certo? Começando pelo trabalhador rural. O segredo aqui é olhar para duas coisas: o local do trabalho e a atividade do empregador. Ou seja, se o serviço é feito numa fazenda, num sítio, e o objetivo do empregador é o agronegócio, pronto, estamos falando de um trabalhador rural. A lei que rege isso já foi pensada lá atrás, em 73, levando em conta o ritmo do campo, as colheitas. O que manda é a natureza do negócio do patrão. Agora, o trabalhador temporário. A dinâmica aqui é um triângulo, saca? Numa ponta está o trabalhador. Na outra, a agência que o contrata formalmente. E na terceira, a empresa onde o serviço acontece de fato. Esse modelo foi criado para situações bem específicas, como cobrir uma licença médica ou ajudar num pico de produção. A ideia não é ser um emprego fixo. E aqui, o cenário muda da água para o vinho. O trabalho doméstico acontece dentro de uma casa, para uma família, e sem que o empregador tenha lucro com isso. O ponto-chave que a lei deixou bem amarrado em 2015 é a continuidade. Se a pessoa trabalha mais de 2 dias por semana na mesma casa, já não é mais diarista. É considerado vínculo de emprego doméstico. Beleza, agora que já sabemos quem é quem, vamos para o que interessa: o dia a dia. Como o tempo de trabalho é controlado? E os limites, as pausas, as horas extras. As diferenças podem parecer pequenas, mas na prática fazem um mundo de diferença. Olha só que curioso. Se a gente bate o olho rápido na tabela, parece tudo a mesma coisa, né? O limite de 44 horas por semana e a hora extra com pelo menos 50% de acréscimo são padrão para todo mundo. Mas o detalhe está nas pausas. O trabalhador doméstico, por exemplo, tem uma flexibilidade de 1 a 2 horas de almoço. O rural tem no mínimo 1 hora. Já o temporário, esse dança conforme a música da empresa onde ele está. E falando em particularidades do campo, tem essa aqui: as famosas horas em itinere. O nome é chique, mas a ideia é simples. Imagina que o local de trabalho é lá longe, de difícil acesso, sem transporte público. Se o empregador oferece o transporte, o tempo que o funcionário passa nesse trajeto, tanto na ida quanto na volta, tem que ser contado como hora trabalhada. É tempo à disposição da empresa. O trabalho noturno também tem suas próprias regras. Para o trabalhador rural, o horário muda se ele lida com a lavoura ou com gado, o que faz todo sentido, já que acompanha o ciclo da natureza. O adicional é de 25%. Já para o trabalhador doméstico, o horário noturno é fixo, das 10 da noite às 5 da manhã, com um extra de no mínimo 20%. Certo, agora vamos para a parte da papelada. Mas calma, formalizar um contrato não é só burocracia, é a espinha dorsal de uma relação de trabalho segura. Registrar tudo direitinho protege todo mundo. Vamos ver os passos essenciais para cada um. O processo para o trabalhador rural é bem certinho. Além do básico, que é registrar na carteira e no livro da empresa, tem um documento super importante se o trabalhador vem de outra região, a CDTT. Essa certidão de transporte é fundamental para garantir que o deslocamento da pessoa seja feito de forma segura e legal, combatendo condições precárias. Manter a documentação em ordem é crucial, principalmente no meio rural. O empregador precisa ter seu registro, seja CNPJ ou CI. Os livros de registro e de inspeção têm que estar lá, no local de trabalho. E um comprovante que vale ouro: o de entrega dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. É a prova de que a segurança está sendo levada a sério. Já no trabalho temporário, a regra de ouro é o tempo. É um contrato que já nasce com data para acabar. E aqui, a responsabilidade de registrar o trabalhador é da agência de trabalho, não da empresa onde o serviço é prestado, viu? Para o trabalhador doméstico, a formalização ficou mais simples com o e-social, aquele sistema online que junta tudo num lugar só, INSS, FGTS. Facilitou bastante a vida do empregador. Agora, um assunto de extrema importância que a gente precisa tratar com todo cuidado:
as regras para o trabalho de jovens. As leis são bem específicas e rigorosas aqui, e tudo isso é para garantir que eles possam se desenvolver de forma saudável. E nesse ponto, as regras são completamente diferentes. No campo, a lei até permite o trabalho a partir dos 14 anos, mas, atenção, somente como aprendiz. Dos 16 aos 18, pode trabalhar, mas com um monte de restrições. Nada de trabalho à noite ou de tarefas perigosas. Já no trabalho doméstico, a proibição é total. É isso. 18. Esse número é para gravar. A lei é super clara. É proibido contratar menores de 18 anos para qualquer tipo de trabalho doméstico. Não tem exceção, não tem jeitinho, é uma medida de proteção total para crianças e adolescentes. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos transformar todo esse conhecimento numa ferramenta prática. Um checklist bem simples para ajudar quem contrata a dar aquela conferida e ver se está tudo nos eixos. Primeiro item da lista, os contratos. Todo mundo está registrado direitinho? O tipo de contrato que está no papel, seja permanente, por safra, combina com a realidade? E os detalhes? Estão todos anotados na carteira de trabalho ou no sistema certo? O registro é a base de tudo. Segundo, o controle do tempo. As horas de trabalho estão sendo marcadas com precisão? Os limites de 44 horas por semana estão sendo respeitados? O cálculo da hora extra está certinho, pagando o mínimo de 50% a mais? E claro, as pausas sagradas para refeição e descanso estão garantidas? Isso é fundamental. E por último, mas não menos importante, segurança. No campo, isso é vital. Os trabalhadores estão recebendo os EPIs corretos para as tarefas que eles fazem? E mais, a entrega desse equipamento está sendo documentada? Esse papelzinho é a prova do empregador e a garantia do trabalhador. No final das contas, a mensagem é bem clara. Conhecer e aplicar as regras certas para cada tipo de trabalho não é só para evitar multa, não. É sobre construir relações de trabalho mais justas, mais seguras e produtivas para todo mundo. A formalização é o alicerce dessa construção. Fica aí a reflexão.